Boa noite a todos e todas. Meu nome é Rodrigo Fernandes Vicente, sou aluno de graduação em História na Universidade Federal de São Paulo. Eu sou vinculado ao Lab LEME, Núcleo História da Unifesp, que é o Laboratório de Estudos Mediterrâneos e Bizantinos, vinculado ao Laboratório de Estudos Medievais. E estou desenvolvendo uma pesquisa de iniciação científica que posteriormente se tornará minha monografia de conclusão de curso, orientada pelo professor doutor Fabiano Fernandes, intitulado Romanitas versus Cristianitas, o Papado de Gregório Magno e as relações de poder entre Igreja e Império na Antiguidade Tardia. Bom, para começarmos a nossa apresentação, é bom salientarmos quem foi Gregório Magno. Gregório nasceu em Roma por volta de 540. Ele era descendente de uma elite senatorial romana que detinha profundas relações com a igreja. Inclusive, seu pai foi prefeito da cidade de Roma, função essa que posteriormente Gregório, Gregório exercerá quando completar 33 anos. E, posteriormente ao cargo de prefeito, ele exerceu o monaquismo no mosteiro de Santo André, numa antiga propriedade da sua família, aos arredores da cidade de Roma. Hoje, esse mosteiro está preservado como a Igreja de San Gregório al Cielo. E posteriormente ele foi enviado como aprocrisário da sede de Roma em Constantinopla entre 579 e 585 pelo Papa Pelágio II. Ao voltar de Constantinopla, Gregório retorna para o seu mosteiro, quando em 590, posterior à morte de Pelágio II de peste no ano passado, ele é aclamado Papa pela população, ainda não existia o conclave, e, e vai exercer o pontificado até sua morte em 604, sendo exaltado como um dos maiores papas da história da igreja. Bom, é, é sempre bom a gente colocar o Gregório no meio de algumas encruzilhadas, isto é, de dois mundos, entre o mundo grego e o mundo latino, e entre o mundo romano e o mundo bárbaro. É, a, o pontificado de Gregório vai ser bastante importante, pois ele é um dos nomes maiores da igreja e daquele que alguns autores vão colocar como um dos sustentáculos da igreja medieval. Isto é, Gregório soube se mostrar um político bastante hábil frente aos enormes problemas que a igreja passou durante o seu pontificado. É, Antes de Gregório ser aclamado papa, os lombardos acabaram de invadir o norte da Itália e constantemente ameaçavam a cidade de Roma. Isto num momento onde a cidade de Roma e a região da Itália, como geral, ocupava um espaço periférico na organização do Império Bizantino na época, dado que o Império estava mais preocupado em proteger as fronteiras orientais dos persas e também proteger o Egito, que também havia sido invadido pelos persas, do que o norte da Itália sendo atacado pelos lombardos. Bom, Gregório vai saber lidar com essa posição de fragilidade, sendo o sustentáculo daquilo que restava de ordem política dentro da península. Gregório vai se mostrar um político muito hábil, e alguns autores, como Robert Marcus e George Demarcopoulos, vão atribuir a essa experiência de Gregório, seja como prefeito, seja como aprocrisário, em saber lidar com as diversas questões políticas que atravessavam seu papado nos finais do século VI. Bom, como afirma Andrew Economou, a noção de romanidade em Gregório vai ser um fator importante para o seu pontificado.
Logo após as guerras góticas, que basicamente destruíram tudo que havia de sustentáculo político, civil na Península Itálica, vai haver por parte de Justiniano uma vontade de retomar uma cultura clássica que havia sido praticamente perdida em Roma, dado o grande histórico de saques e guerras que atingiam a península desde o fim do Império Ocidental. Bom, vai ser bastante importante, pois vai ser nesse processo de traduções, principalmente de obras gregas para o latim, que Gregório vai tomar conhecimento de autores clássicos da patrologia e da filosofia dos gregos. Gregório vai tomar contato com Atanásio de Alexandria, Basílio Grande, Gregório Nazianzeno e entre outros autores que vai formar Gregório intelectualmente e religiosamente. Apesar destes autores gregos, Gregório ainda vai se apoiar em grandes nomes da patrologia latina, seja Santo Agostinho, seja Santo Anselmo de Milão, que também vão formar Gregório enquanto não somente religioso, mas enquanto um romano. Gregório vai também ter certas dificuldades com o latim, tal como Santo Agostinho teria. Porém, apesar de tudo isso, a Gregório vai se utilizar desse retrospecto latino para formar a sua imagem de império, como Gregório considerava Constantino não só um modelo de imperador, mas um representante da ortodoxia católica. Gregório, neste caso, vai enxergar a Cristianitas como uma consequência da Romanitas. Um dos processos de afastamento e de trauma que a gente vai ser o patriarcado ecumênico e a primazia de Pedro, que vai ser reivindicada pelo patriarca de Constantinopla, João VI. Bom, Gregório vai se utilizar da retórica de que os bispos é, eram herdeiros dos apóstolos como os sucessores é, de Cristo, isto é, como dentro dos apóstolos não havia uma soberania entre um pelo outro, Gregório vai colocar a atitude de João VI como uma atitude orgulhosa, repleta de soberba. Bom, Gregório vai falar que não era legítimo, pois ele reivindicava para si a Sé de Pedra. E basicamente todas as sés do Mediterrâneo tinham reivindicações de alguns apóstolos, como por exemplo a Sé de Alexandria, no Egito, que vai se colocar como uma sucessora de São Marcos. Logo, Gregório vai começar a ter essas querelas com o Patriarcado de Constantinopla, o que vai provocar um afastamento de Roma deste mundo bizantino, deste mundo romano oriental. Bom, vamos ter aqui algumas certas conclusões parciais de que seria Gregório o primeiro papa medieval? Bom, aqui nós procuramos fazer uma história da instituição, uma história de como Gregório vai ver essa essa essas querelas com Constantinopla como um horizonte fechado para sua igreja, isto é, Gregório vai olhar para o ocidente, para os reinos bárbaros que povoavam as fronteiras do império, como a construção da sua hegemonia, como a construção da sua expansão. Então esse trabalho se propõe a enxergar a expansão da igreja dentro de uma história da instituição e da religião cristã. E também nós vamos ver como Gregório exerceu a teologia como uma ciência prática, isto é, ele pegou daqueles conhecimentos que alguns autores consideravam os mais sublimes para exercer uma política e uma resposta às querelas do seu tempo. Bom,
Esse é um trabalho ainda em curso, então aqui nós vamos ter apenas conclusões parciais. Espero na posteridade trazer essas questões respondidas para você. Agradeço a sua compreensão, muito obrigado e boa noite.